por favor, sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versos 24 a 30. O texto da palavra de Deus diz assim, Mateus 13, de 24 a 30. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, lembra que Jesus já tinha contado a parábola do semeador, né, dos solos. E agora o texto diz que Jesus contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos, donos do campo, dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Verso 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Versos 29 em diante nós temos, os servos lhe perguntaram, o senhor não quer que tiremos? E o tiremos, né? Que tire o joio? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Eu queria convidar você a orar comigo agora. Senhor Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito nos dê clareza sobre a tua palavra nesta noite, Senhor. Nenhuma interpretação, nenhuma parte da Escritura é de interpretação particular de ninguém, Senhor. É o teu Espírito que esclarece a respeito dela. Por isso nós te pedimos que, enquanto abrimos a tua palavra, o teu Espírito fale ao nosso coração e nós estejamos sensíveis a ouvir a tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a parábola do semeador, aliás, a parábola do joio e do trigo, né? Já preguei 2 vezes na parábola do semeador, que eu estou repetindo ela. Mas a parábola do joio e do trigo é mais uma daquele conjunto de 7 parábolas. Lembra que eu falei a respeito disso? 7 parábolas apresentadas por Mateus no capítulo 13 do seu evangelho, em que todas elas falam sobre o reino de Deus. Então, no capítulo 13 de Mateus, nós temos o evangelista apresentando para a gente um conjunto de 7 parábolas que falam sobre o reino de Deus, sobre a natureza desse reino, sobre os elementos e as características do reino de Deus. A parábola de hoje é mais uma desse conjunto de 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus. Nessa parábola de hoje, do joio e do trigo, Jesus continua usando o trabalho da semeadura como uma ilustração para explorar o seu ensino, né? Ele fez isso na parábola do semeador, fez isso na parábola da semente, e agora, na parábola do joio e do trigo, ele continua na mesma temática, falando sobre a semeadura e usando esse momento tão marcante na vida cultural daquelas pessoas para apresentar o seu ensino, apresentar o entendimento que era necessário. A verdade é que, apesar de usar o mesmo ambiente, o mesmo pano de fundo cultural, né, que é o plantio, a semeadura das sementes, a cada nova história que Jesus conta nesse mesmo ambiente, ele ajusta os elementos da parábola, para que o ensino dele alcance realmente a mente e o coração dos seus ouvintes, né, instigando as pessoas a cada momento a refletir sobre a natureza do reino de Deus. Então, só para a gente fazer uma comparação e você perceber como é que alguns desses ajustes foram feitos nesta nova parábola. Por exemplo, na parábola dos solos, havia um semeador, havia um tipo de semente, havia uma colheita, e Jesus apresentou 6 diferentes resultados para aquele plantio. Na parábola do trigo e do joio, essa que nós estamos vendo hoje, há 2 semeadores, e não um. Há 2 espécies de semente diferentes, e 2 colheitas, e 2 diferentes resultados. Então, embora o ambiente seja o mesmo,
Os elementos da parábola são diferentes e Jesus também vai compará-los de forma diferente para que ele possa transmitir plenamente o ensino que ele deseja transmitir. Na história que Jesus contou, nesta parábola, é a história de um fazendeiro responsável, um fazendeiro prudente. Ele havia semeado no seu campo uma boa semente, uma semente de qualidade, uma semente de trigo. Era um plantio de um campo de trigo. E uma vez que ele semeou essa boa semente, era de se esperar que tudo correria maravilhosamente bem nas etapas seguintes. Boa semente é um bom início de plantio, né? Então, as próximas etapas do plantio seriam bem cuidadas e ele teria, então, uma boa colheita por causa da boa semente que foi lançada. Mas nós somos informados pela parábola de que um inimigo daquele fazendeiro lançou sobre... É fácil de perceber a diferença entre um e o outro depois que eles crescem e já começam a colocar os pendões, as espigas, já estão perto de frutificar, é que você vê que a cor de um é diferente da cor do outro e você percebe, então, que são coisas diferentes. Quando os empregados viram, chegou nesse ponto, né, em que os empregados viram que o joio e o trigo estavam crescendo juntos e que não era só o trigo que estava semeado naquele campo, mas que havia muito joio, e esse joio poderia quebrar a produtividade do campo, eles chegaram ao dono da terra e fizeram duas perguntas ao dono da terra. E quais foram essas duas perguntas? Eles perguntaram duas coisas. Primeiro, eles perguntaram: como pode ter tanto joio na terra se o Senhor plantou apenas semente boa de trigo? A outra pergunta que eles fizeram é: o Senhor quer que a gente faça alguma coisa a respeito disso? Do fato de o joio e o trigo estarem crescendo juntos no seu campo? Jesus, na sua história, conta que o dono da terra respondeu o seguinte: respondeu que o joio que crescia ali tinha sido resultado da ação do seu inimigo. Então, para a pergunta dos trabalhadores em como poderia ter tanto joio naquele campo, Jesus disse que o dono da terra falou: essa foi uma ação do meu inimigo. Ele jogou semente de joio nesse campo. Jesus disse também que eles não deveriam fazer nada a respeito do joio que estava plantado. Jesus explicou que arrancar o joio naquele momento poderia resultar na perda do trigo também. Os estudiosos, né, da cultura de cultivo desse tempo de Jesus, explicam que as sementes do joio, aliás, as raízes do joio e do trigo se juntavam e se mesclavam, e embora parecessem duas plantas ali, olhando acima do solo, embaixo do solo as raízes estavam entrelaçadas. E que arrancar o joio naquele momento, onde o trigo ainda não estava maduro, poderia significar perder também o trigo. E aquilo, então, ia resultar na perda de toda a semeadura que tinha sido feita. O dono da terra diz mais, diz que quando chegar a época da colheita, isso é, quando o trigo já estiver maduro e puder ser colhido e ser aproveitado, né, e o joio também vai estar lá, vai dar para ver bem direitinho a diferença entre um e o outro. Então, quando os dois estiverem maduros, eu vou pedir aos ceifeiros, disse o homem, o dono da terra, que eles separem cuidadosamente um do outro. E assim não vai haver qualquer perda em relação ao trigo. O trigo não vai ser arrancado junto. Aliás, o trigo vai estar pronto para ser colhido. E aí vai poder ser colhido naquele momento sem nenhum problema. E realmente essa separação entre o joio e o trigo precisava ser feita, porque o joio não poderia ser usado para consumo humano. O joio não tinha as mesmas propriedades do trigo, ele não podia ser colhido e pilado juntamente com o trigo. Aquilo ali ia dar uma mistura que não ia fazer bem às pessoas. Então, o trigo realmente precisava ser separado, o joio precisava ser separado. E o joio, então, seria colhido, disse aquele homem, e seria amarrado em feixes e queimado como combustível. E assim, o prejuízo que aquele inimigo imaginava causar
colocando as sementes de joio no campo, seria transformado, na verdade, em benefício para o dono da terra, porque o joio seria usado como combustível, o proprietário não teria a perda, né? E o trigo seria recolhido ao celeiro do proprietário e transformado em farinha, alimentando, então, a muitos. Pois bem, essa é a história que Jesus contou dentro do contexto daquele momento em que as pessoas estavam ali ouvindo ele à beira-mar. Essa parábola, como eu falei, é uma daquelas que Jesus explicou. E qual foi a explicação de Jesus? Bom, a explicação de Jesus tem duas partes. Então, eu vou apresentar aqui as duas partes da explicação de Jesus e, em seguida, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas aplicações importantes a respeito das verdades contidas nesta parábola. Depois que as multidões foram embora e Jesus ficou sozinho com seus discípulos, os discípulos procuraram o mestre, porque eles queriam entender o significado daquela parábola. Vejam só qual foi a explicação de Jesus. Você vai avançar no seu texto, no mesmo capítulo 13 de Marcos, agora para o versículo 36, porque lá no verso 36, Jesus, a partir do verso 36 até o verso 43, Jesus explica detalhadamente a parábola do joio e do trigo. Então, Mateus, capítulo 13, a partir do verso 36, diz assim: Então, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia, que semeia o campo, é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Bom, nessa explicação, Jesus, então, coloca bem direitinho o paralelo entre cada um dos elementos da parábola e os seus significados. Mas, a partir do verso 40, Jesus, então, ditas essas coisas, Jesus explica, então, sobre o que estava falando aquela parábola. A partir do verso 40, nós temos assim: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus começou a sua explicação listando os elementos principais da história e explicando o significado de cada um. Então veja só, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o próprio Jesus Cristo. Então, aquele que semeia a boa semente é o próprio Jesus. O campo é o mundo inteiro. A boa semente, os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. O inimigo do fazendeiro é o próprio diabo, representa o próprio diabo. E a ceifa é a consumação do século, o fim dos tempos. E os ceifeiros daquele momento final são os anjos. Assim como na parábola dos solos, nesta parábola, o semeador é o próprio Jesus. É o próprio Cristo de Deus, o Filho do Homem, como é dito nesse texto. O Senhor é o que semeia a boa semente e também é o dono do campo. Porque aquele que semeou a semente é o dono do campo. É o dono do mundo. É muito interessante porque isso nos remete ao Salmo 127, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao nosso Deus. Na parábola dos solos, a semente era o ensino de Cristo. Lembra disso? A semente era o ensino de Cristo lançado no coração das pessoas. A palavra do reino. Mas aqui, na parábola do joio e do trigo,
a boa semente representa aqueles que ouviram e colocaram em prática o ensino de Jesus. Então, aqueles que ouviram e abraçaram o ensino de Jesus, eles, nesta parábola, são a boa semente que é lançada no mundo inteiro. Eles são chamados de filhos do reino. E por que são chamados filhos do reino? Porque eles se deixaram moldar pelas verdades transformadoras do Evangelho. Eles são os filhos do reino porque eles ouviram e atenderam e obedeceram e seguiram aquilo que a mensagem do reino estava propondo para suas próprias vidas. O joio representa aqueles que rejeitaram o ensino de Cristo. Ora, Jesus experimentou isso enquanto ele ensinava no seu ministério. E todos aqueles que apresentam a mensagem de Cristo em algum momento hoje também lidam com pessoas que rejeitam o ensino de Cristo. O joio, então, representa aqueles que rejeitam o ensino de Jesus. Aqueles que fecharam os seus corações, fecharam as suas mentes para a boa notícia da salvação. E por isso, essas pessoas que fecharam suas mentes e rejeitaram o ensino de Cristo, correm o risco de verem as suas existências terminarem sem nenhum significado. Isto é, de verem os seus próprios projetos de vida, pensados por Deus para eles, não se realizando. Aquilo que Deus imaginou para eles como criação de Deus, não acontecendo, porque eles estão rejeitando a palavra e o ensino de Cristo Jesus. Na parábola dos solos, o inimigo é como um pássaro, lembra disso? Lá na parábola dos solos, o pássaro vem e pega a semente que ficou sobre o solo e leva aquela semente embora. Arranca do coração do ouvinte aquilo que foi dito, a palavra de Deus que foi dita. Aqui nessa parábola, o diabo é comparado ao inimigo do proprietário da terra. O inimigo que plantou a semente do joio no campo, tentando assim prejudicar a colheita que estava sendo preparada naquele campo. Esse inimigo não tem nenhum compromisso com o campo. Ele não tem interesse nenhum em joio nem em trigo. O seu único desejo é destruir a possível colheita do dono, do proprietário daquele terreno. Esse inimigo, então, é comparado ao diabo. Jesus explica também que a ceifa, a colheita, é comparada à consumação dos séculos, ao final dos tempos, e que os ceifeiros que irão separar o joio do trigo são os anjos enviados por Deus. Essa, então, são os primeiros elementos da explicação de Jesus. Mas nessa segunda parte, no segundo bloco da explicação, Jesus deixa claro para nós que esta parábola fala ao mesmo tempo de algo que está acontecendo e de algo que vai acontecer. A ênfase da explicação, no entanto, do Senhor Jesus é sobre o que vai acontecer. Essa é uma parábola com muitos elementos chamados escatológicos. Fala a respeito do final dos tempos. Um dia, aqueles que rejeitaram o ensino de Jesus, aqueles que fizeram ouvido de mercador ao Evangelho de Cristo, um dia, aqueles que insistiram em fazer pouco caso com a bondade de Deus e que zombaram até o final do perdão e do amor de Deus demonstrado na cruz, um dia, essas pessoas verão com amargura, meus amados irmãos, que jogaram suas vidas no lixo e lamentarão inconsoláveis terem dado ouvido aos enganos do inimigo de Cristo. É este o ensino desta parábola. Vamos ver algumas explicações e aplicações importantes para nós. Como nas outras parábolas que nós vimos até agora, nesta também é preciso focar a atenção no seu ensino principal. E qual é esse ensino? Ouça bem, qual é esse ensino? A verdade de que, embora o reino de Deus tenha chegado a nós, e embora o reino de Deus flua em nós, pelo poder de Cristo, a maldade ainda tem ampla atuação neste mundo. E que essa maldade
só será completamente tratada pela ação de Deus no final dos tempos, naquilo que nós conhecemos como juízo final. Esse é o centro, é o miolo da mensagem desta parábola. E talvez exatamente para manter o foco neste ensino principal, a explicação de Jesus deixa de lado vários detalhes da história. Por exemplo, o fato do inimigo vir à noite não entra na explicação de Jesus. O processo de crescimento do trigo e do joio não entra na explicação de Jesus. O significado do trigo ser recolhido ao celeiro, Jesus também não fala sobre isso. A condição dos servos que queriam arrancar o joio, Jesus não explica nada a respeito disso. Nada disso fez parte da explicação, porque Jesus queria concentrar em apenas um ensino. Ele queria explicar apenas uma coisa. E o que ele queria explicar, meus amados irmãos, é que o mal continua atuando neste mundo, mesmo com a chegada do reino de Deus. Na verdade, de forma indireta, Jesus parece responder às duas perguntas feitas pelos servos do dono da terra. Lembra que eles fizeram duas perguntas? De certa maneira, Jesus está oferecendo aqui respostas a algumas inquietações muito comuns a todos nós, muito comuns à alma humana de uma forma generalizada. Essas inquietações encontram lugar também no coração daqueles que seguem a Jesus de perto ou de longe, ou aqueles que observam o ensino de Cristo. A primeira pergunta é feita em duas partes. O servo pergunta o seguinte: Senhor, tu não semeaste a boa semente no teu campo? E aí ele completa: de onde vem, pois, o joio? A pergunta daqueles servos é a mesma que ecoa no coração e na mente de muitas pessoas hoje em dia. Como é possível que tanta maldade conviva com o estabelecimento do reino de Deus? Pode o reino de Deus, que chegou a nós através de Jesus, coexistir com tanta maldade, perversidade e pecado? Essa é a pergunta que brota naturalmente na mente quando nós entendemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas ligamos a TV e vemos a notícia de crianças assassinadas cruelmente, mulheres espancadas e violentadas, homens explorados e oprimidos. A obra de um Deus bom e soberano não deveria ser perfeitamente boa e agradável? Ora, Senhor, se o Senhor lançou sementes boas no teu campo, de onde vem então esse joio que cresceu? Jesus responde, dizendo que há um inimigo chamado diabo, cuja especialidade, ele nos diz em outro texto, é roubar, matar e destruir. Esse inimigo age com o propósito de levar a semente da palavra de Deus, assim como a ave levou lá na parábola dos solos, de maneira que as pessoas não sejam feitas filhos do reino pela confiança e pela obediência, mas acabem se tornando em filhos do maligno pela desconfiança e pela rebeldia. E assim, tornando pessoas filhas de si mesmo, filhas do maligno, pela desconfiança e pela rebeldia, que ele semeia com joio o campo aonde deveria haver apenas trigo. Por isso, a resposta à pergunta é sim, sim. Este mundo que pertence a Deus, mas que foi corrompido pelo inimigo, por isso, a perfeita bondade de Deus não ainda se executa de forma plena. E embora esse campo
alcançado pela perfeita bondade de Deus, amorosa, expressa na vida de Cristo, este campo convive com a maldade e a perversão semeadas neste mundo em forma de gente pelo inimigo do nosso Deus. É uma coisa difícil da gente falar e de ouvir hoje em dia, mas essa é a verdade do ensino de Cristo. A verdade é que mesmo com o reino do Senhor estabelecido neste mundo, nós precisamos conviver com um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de violência, um mundo cheio de tudo que não presta. Nós cristãos estamos convictos, meus amados irmãos, meus amigos, de vivermos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós não temos engano no nosso coração em relação a isso. Este mundo está corrompido pelo pecado. Este mundo está caído da graça de Deus. Este mundo é manipulado pelo inimigo de Deus. E para este mundo, a única saída é confiar no dono da terra e se importar. E confiar que ele se importa e vai transformar esse caos em algo maravilhoso e bom. Não há outra saída a não ser confiar no dono da terra. Nós que seguimos a Jesus, nós faremos as nossas vidas, viveremos as nossas vidas da melhor maneira que nós pudermos fazer. Porque nós desejamos que o ensino de Jesus alcance as pessoas. Nós desejamos que o ensino de Jesus traga um pouco de paz, traga um pouco de alegria, de bondade, de mansidão. Nós queremos que a palavra de Jesus traga domínio próprio, traga amor, longanimidade e fidelidade, mas nós não somos ingênuos quanto ao alcance destrutivo e avassalador do pecado. Nós sabemos que a rejeição do ensino de Cristo pode causar e tem causado grande destruição neste mundo e na vida das pessoas. Por isso, é com um misto de temor e esperança que nós vivemos neste mundo e chamamos as outras pessoas também a fazer o mesmo. Temor por causa da consciência da força destruidora do pecado. E esperança em Jesus, o nosso Senhor, o dono da terra, porque Ele sabe o que está fazendo e Ele vai cuidar de nós. Essa foi a primeira pergunta dos servos. Mas os servos fizeram uma segunda pergunta quando chegaram ao dono da terra. E na segunda pergunta, os servos questionam o dono da terra se ele deseja que o joio seja arrancado. Queres que o tiremos? Eles perguntam. E, meus amados irmãos, meus amigos, esse tem sido um dos dilemas que aflige muitas pessoas. Não é melhor a gente ser terrivelmente radical contra a maldade? Então, assim a gente estabelece o reino logo. Vamos eliminar o joio de ponta a ponta. Não vamos deixar nada. Vamos arrancar tudo do campo. Muitas vezes, no decorrer da história da igreja, os nossos amados irmãos no passado cederam diante dessa tentação. Muitas vezes, o joio foi arrancado com veemência e sem misericórdia. No século XVI, comentando essa mesma parábola, Martinho Lutero, o maior expoente da reforma protestante, afirmou o seguinte: ouçam as palavras de Lutero. Disso, da parábola, observemos quão extremos e furiosos temos sido esses muitos anos, ao desejar forçar outros a crer, recebendo turcos com espadas, hereges com fogo, judeus com morte, e erradicando assim o joio com o nosso próprio poder,
como se fôssemos piedosos e justos, algo que somente a palavra de Deus pode fazer. Meus queridos irmãos e amigos, o ensino de Jesus aqui não é que nós devemos transigir com heresias ou abraçar crenças estranhas ao Evangelho, de forma nenhuma. Jesus várias vezes confrontou o erro, apontou o pecado cometido, avisou sobre a justiça certa de Deus, mas Jesus sempre deixou a palavra final para o Pai. Jesus divergiu frontalmente de muitas pessoas, mas nunca propôs arrancar o joio. Nunca. Em sua explicação da parábola, ele responde àqueles que querem tomar nas próprias mãos a justiça de Deus. Porque há pessoas que tomam a justiça de Deus nas mãos e a usam como uma arma contra as outras pessoas. E falando a essas pessoas que tentam e às vezes são tentados e desejam assumir a justiça de Deus em suas próprias mãos, ele diz que essa justiça final terá o seu lugar, mas na consumação dos séculos. Não é aqui e nem é agora. E assim, nós somos chamados a exercer confiança e esperança nessa justiça de Deus que é santa e amorosa, e não a tomar nas mãos essa justiça e usar como arma contra quem quer que seja. Ora, meus amados irmãos, meus amigos, este é um ensino precioso para aqueles que desejam estabelecer o reino de Deus através da eliminação dos opositores e dos inimigos do Evangelho. Aqueles que pensam que banir, extinguir, eliminar as pessoas que rejeitam o reino de Deus é um passo para que esse reino se torne realidade. Jesus está dizendo claramente para eles: vocês estão equivocados. Talvez não seja no nosso tempo que toda a justiça de Deus se completará. E certamente não será pelas nossas mãos que o reino virá. Amados irmãos, meus queridos amigos, nós não temos dúvidas de que vai chegar o tempo em que a maldade não terá mais lugar e não terá acesso aos filhos de Deus. Mas existe um tempo certo para isso. E existem os agentes certos para realizar essa justiça de Deus. E tudo isso está fora do nosso alcance. Não nos compete. Portanto, quem segue a Jesus, quem é seguidor do Senhor Jesus, deve rejeitar qualquer ideia, qualquer movimento que pregue a justiça com as próprias mãos. Seja uma pretensa justiça religiosa a ser executada contra descrentes, contra hereges, ou então uma justiça civil própria, movida porque não tem autoridade para fazer isso, e isso tudo deve ser rejeitado por aqueles que seguem a Jesus. Não importa o quanto seja cansativo, ou pareça ser cansativo para nós aguardar a justiça de Deus, nós não somos daqueles que tomam nas próprias mãos o agir de Deus, meus irmãos. É para isso que o Senhor está nos chamando, para com paciência aguardar a justiça que vem dele, no tempo dele, executada por ele, com os propósitos que só eles têm, só eles sabem. Que grande desafio pensar sobre essas coisas nos nossos tempos, meus amigos e meus irmãos. Bom, eu estou perto já de concluir a exposição de hoje. E eu gostaria de, nesse final agora, nesse bloco final, conversar um pouquinho sobre a dupla esperança que eu vejo nesta parábola. Eu quero concluir apresentando essa dupla esperança, porque me parece que é algo que nós não devemos perder de vista
nesta parábola? Bom, qual é a primeira parte dessa dupla esperança que nós podemos aprender com esta parábola? A primeira parte é que a injustiça no mundo criado por Deus não seguirá impune. Eu não sei se você já teve o estômago revirado ao ver a injustiça tomando conta do mundo e das pessoas e massacrando aqueles que, indefesos, não podem fazer nada contra ela. Em nome de Cristo Jesus, eu quero lhe dizer nessa noite, você não será decepcionado se você decidir abraçar e aguardar a justiça de Deus. Jesus afirma nessa parábola que no final toda iniquidade será devidamente punida. Nada vai passar em branco. Nada vai passar sem ser reconhecido e sem ser pedido contas daquilo que se fez. Nada. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer agora. Aqueles que agridem os indefesos serão julgados. Aqueles que violentam crianças e mulheres serão julgados. Aqueles que oprimem os fracos serão julgados. Aqueles que destroem a criação de Deus e que acham que vão sair impunes, estão enganados, serão julgados. Aqueles que tiram a vida alheia por nada serão julgados. Aqueles que maltratam, ferem, hostilizam, desprezam, diminuem a imagem de Deus incrustada em cada vida humana, serão julgados. Deus terá conta de cada uma dessas ações. Nenhuma injustiça seguirá impune para sempre. Portanto, não fique com receio de sair perdendo por abraçar a justiça de Deus, que é uma justiça que lhe pede para esperar. Não fique com receio. Não fique com receio porque você decidiu confiar na justiça de Deus. O Senhor, certa vez, disse o seguinte: felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Não tenha medo, não tenha receio. Vale a pena aguardar e esperar a justiça de Deus. Ele vai trazer a juízo tudo e todos que violaram a perfeita vontade divina para com a sua criação. Esse momento que nós cristãos chamamos de juízo final é momento de prestação de contas. Mas há um outro lado dessa esperança, do fato de que a justiça nunca sairá impune. A justiça de Deus não poupa ninguém. Como será quando você se encontrar com ela? Quando os seus atos de injustiça estiverem sendo julgados. Quando as suas ações estiverem na presença de Deus para serem avaliados, como será? Há muitos anos atrás, as igrejas batistas lançaram uma campanha de evangelização que tinha por título Cristo, a única esperança. Essa é uma verdade da qual ninguém pode abrir mão ao ser encontrado pela justiça de Deus. Ao sermos encontrados pela justiça de Deus, Cristo é a única esperança. Ao sermos encontrados pela justa justiça de Deus, só há uma esperança, é nos apegarmos à justiça de Cristo Jesus. Jesus é a única esperança para nós não sermos encontrados em falta quando os livros se abrirem e a justiça de Deus for plenamente executada. A única forma de escapar é render-se ao amor dele por você,
É confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador e ser justificado por causa da sua fé em Cristo Jesus. Eis a grande esperança, não há outro caminho. Portanto, essa justiça que será cumprida de qualquer maneira, o fato de nenhuma injustiça passar despercebida na presença de Deus, aquieta o nosso coração diante das injustiças sofridas pelos outros e ao mesmo tempo nos coloca de joelho aos pés de Cristo Jesus, quando somos nós aqueles investigados pela justiça de Deus. E nós podemos clamar então pela bondade e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus, aquele que morreu por nós. Por isso há esperança. Mas eu falei de uma dupla esperança nesta parábola. A primeira é esta, de que a justiça não seguirá impune. A segunda esperança com a qual nós devemos nos agarrar nesta parábola é que a nossa história pode mudar. A sua história pode mudar. Veja só, o trigo é comparado nesta parábola aos filhos do reino. Eles são chamados assim de filhos do reino, porque eles andam por este mundo atento às mensagens do reino, à mensagem do reino de Deus. Eles andam por este mundo desejosos de colocar em prática o ensino de Jesus. Por causa disso, eles são chamados de filhos do reino. Eles se renderam a Cristo e vivem suas vidas centradas em Cristo Jesus. O joio é comparado nesta parábola aos filhos do maligno. E por que eles são chamados assim, de filhos do maligno? Porque eles andam por este mundo sem qualquer interesse na mensagem do reino de Deus. E eles andam por este mundo sem qualquer compromisso de colocar em prática o ensino de Cristo. Eles vivem de maneira autocentrada, vivem suas vidas para si mesmos. Por isso são chamados de filhos do maligno. Na natureza, joio é joio, trigo é trigo. E um não pode se transformar no outro, eles já são o que são, não há possibilidade de mudança. Mas, meu amado irmão, meu amigo, em relação à nossa condição espiritual diante de Deus, é diferente. A todo momento, o Espírito de Deus está transformando joio em trigo. Quando o dono da terra diz aos servos que tudo será resolvido no final e não agora, há nessa fala uma esperança para qualquer um que esteja vivendo como joio agora, que esteja vivendo uma vida de rebeldia diante de Deus agora. Há uma esperança. Você pode ser transformado em trigo do campo do Senhor, se você se render ao amor dele. Se você reconhecer e render-se ao amor demonstrado pela morte de Cristo na cruz, e se submeter a Ele como seu Senhor e como Salvador da sua vida, o Espírito de Deus fará a transformação, e você deixará de ser o joio e passará a ser trigo do campo do Senhor, colhido e guardado no celeiro de Deus. Há uma esperança. Há também uma esperança, porque isso só vai ser resolvido no final. Há uma esperança para aqueles que estão disfarçados de trigo, que vivem suas vidas de maneira socialmente aceitável, fazem coisas legais, até frequentam cultos e missas, mas no fundo dos seus corações não estão rendidos a Cristo. Não têm compromisso com Ele. Se você está nessa condição, você também pode ser transformado pelo Espírito de Deus em trigo do campo do Senhor.
se de fato você se render ao amor dele, demonstrado na cruz, na morte de Cristo, e se submeter a ele como Senhor e Salvador da sua vida, e não ficar apenas disfarçado de trigo, uma transformação poderosa será realizada na sua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus, e você vai experimentar o que é ser trigo no campo do Senhor. Ah, meus amados irmãos, uma parábola breve, mas cheia de ensinamento para cada um de nós e para as nossas vidas. Minha oração ao terminar essa reflexão hoje é que os nossos olhos se abram a perceber o ensino de Cristo. Sua justiça, no tempo certo, trazendo a prestação de conta tudo aquilo que for realizado nesse mundo. E a esperança que há em Cristo Jesus para cada um de nós, de sermos e vivermos como trigo no campo do Senhor. A minha oração é para que os nossos corações pulsem forte e nossas mentes se rendam ao amor de Deus. O tempo é agora. Não demore. Não demore mais. O tempo é agora. Que o nosso Senhor nos abençoe e nos encha de clareza e compreensão a respeito do seu amor. Amém.